Olá, sou Gilvanês Oliveira da Silva, discente do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, que é oferecido pela Universidade Federal da Bahia, no polo de Itapetinga. Esta é a nossa primeira aula e nós vamos conversar sobre os números naturais. Então, nos números naturais, eles são utilizados para contar quantidades. 1, 2, 3. Também são utilizados para medir distância. 23 quilômetros, por exemplo, podemos medir a distância de uma cidade a outra, enfim. E ainda para medir tempo. 10 horas e 10 minutos, por exemplo. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, né? E é infinito. E a cada número natural, ele é obtido somando 1 ao seu antecessor. Por exemplo, eu tenho o número 0. A partir do número 0 mais 1, eu vou ter o número 1. Então, 1 mais 1, vou obter o número 2. 2 mais 1, vou obter o número 3 e assim sucessivamente. Dos números naturais, quando representado com um asterisco, isso quer dizer que o número 0 não faz parte desse conjunto, né? Então, esse conjunto também é infinito, só que não tem o número 0 como seu elemento. Ainda podemos utilizar os números para comparar, né? 1 menor que 2, que é menor que 3, que é menor que 4 e assim sucessivamente. 45 maior que 31. A abertura do sinal está para o 45, que é maior. Então, eu vou ler 45 maior que 39 menor que 41. Ainda, podemos representar esses números através dos algarismos, né? 2653, por exemplo. É bom que nós observamos que os números, eles são organizados por ordens e classes. Observando aqui no quadro, essa organização dos números, eles são organizados por classes, né? Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. E pelas ordens, primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem e assim sucessivamente. Observamos que a cada 3 ordens, isso aí vai formar uma classe, né? Ainda podemos observar o valor posicional do número, né? Por exemplo, eu tenho aqui o número 7.345. Se eu observar o 4 nesse número aí, apenas o 4, eu posso observar o número relativo e o número com seu valor relativo e o seu valor absoluto. O valor absoluto do número é o que ele vale mesmo, 4, seu valor absoluto aí é 4. Mas, quando eu falo em valor relativo, vai depender qual é a ordem, qual é a classe que ele está posicionado, né? Por exemplo, o número 4 está posicionado na casa da dezena da unidade simples, né? Então, 4 dezenas. Uma dezena equivale a quantas unidades? 10. Então, 4 vezes 10 é igual a 40. Ainda, podemos decompor um número, né? Decomposição, por exemplo, do número 2.653, né? Aí a gente vai decompor pelas classes, pelas ordens. Por exemplo, 2.000, ó, o número 2 equivale ao quê? A 2.000, né? O valor relativo do número 2 é 2.000. Então, 2.000 mais o 600 mais 50 mais o 3. Então, a gente pode estar decompondo esse número 2.653 desta forma. Ainda no conjunto dos números naturais, nós podemos representar os números pares
Esse conjunto dos números pares também é infinito, né? 2, 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Para eu representar os números pares, eu posso observar essa notação, né? Que é o quê? 2 vezes n. Esse n pertencente aos números naturais. Então, eu posso multiplicar qualquer número por 2 que eu vou obter esse número par, né? Se eu pegar o número 2 vezes 2, vai ter o número 4, e 4 é par. Se eu pegar 3 vezes 2, eu vou obter o número 6, e 6 vai ser o número par. Além do conjunto dos números pares, nós vamos ter o conjunto dos números ímpares, né? Também infinito, temos uma notação para poder identificar esses números ímpares, né? Então, 2 vezes n mais 1. Né? Esse n tem que estar pertencente aos números naturais. Por exemplo, vamos pegar o número 4. 2 vezes 4 vai dar 8, mais 1, 9. Então, eu sei que se eu multiplicar 2 por um número n, eu vou ter um número par. Mas se eu somar esse resultado com 1, eu vou obter um número ímpar. Portanto, essa anotação para identificarmos, né, para poder encontrar qualquer número ímpar. E ainda, nós temos o conjunto dos números primos, né? Esse conjunto também infinito, representando aí nesse exemplo 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, não tem uma notação para a gente identificar o número primo, mas a gente basta ter a seguinte ideia. Esse número tem que ser divisível por 1 e por ele próprio. Uma observação que a gente deve ter é que o único número par que é primo é o número 2. Vamos ver agora algumas operações básicas dos números naturais. A primeira operação, nós vamos ver a adição. Como exemplo, 5 mais 3 é igual a 2. A gente pode observar que o número 5 eu posso chamá-lo de parcela. O número 3 também posso chamá-lo de parcela. E o resultado eu vou chamá-lo de soma ou total. Então, em uma adição eu posso ter n parcelas, então o seu nome permanecerá parcelas. E o resultado, soma ou total. Vamos ver agora as propriedades da adição. Nessas propriedades da adição, vai nos ajudar em determinadas situações, a desenvolver melhor uma operação. Então, a primeira propriedade da adição é a comutativa. A ordem aí das parcelas não vai alterar o seu resultado. Por exemplo, 2 mais 3, eu posso também fazer 3 mais 2 e o resultado sempre vai ser 5. Então, na propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera o seu resultado. Na segunda propriedade é a associativa. Nessa propriedade, eu posso associar algumas parcelas, as parcelas, e também não vai ter nenhuma alteração no meu resultado. Como exemplo, 2 mais 3, entre parênteses, mais 1. Esse aí deu 6. 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Ou 2 mais 3 mais 1 dentro do parêntese, então também não alterou nenhum resultado. Na terceira propriedade, nós vamos observar o elemento neutro de uma adição. Nós temos 2 mais 3 igual a 5. Então, o elemento neutro
que eu somando não vai alterar o meu resultado seria o número 0. Então, 2 mais 3 mais 0 igual a 5. Uma outra operação é a subtração. Nessa subtração, o seu resultado tem que estar dentro do conjunto dos números naturais. Portanto, não podemos ter números aqui negativos, né? Então, como exemplo, temos 5 menos 3 igual a 2. Esse 5 eu vou chamá-lo de diminuendo, o 3 vou chamá-lo de subtraindo e o 2 nós vamos chamá-lo de diferença. Multiplicação. Na multiplicação, é uma soma de fatores iguais, né? Se eu for somar 5 mais 5 mais 5, vou obter o número 15. E eu posso representar esse número 15, essa soma, né, de fatores iguais aí, também dá em outra forma, no caso, 3 vezes 5, né? Quantas vezes o número 5 vai ser somado? 3 vezes, né? Então, posso representá-lo dessa forma. E, no caso, esses números 3 vezes 5, eles são chamados de fatores, né? E o seu resultado é chamado de produto. Essa notação, em relação à multiplicação, é como eu vou representar? Como eu vou representar uma multiplicação? Primeiro, representado pelo x, né? 3 vezes 5. Multiplicação eu também posso representar por um ponto, que quer dizer também 3 vezes 5. Outra representação é através do parêntese. Eu colocando um número entre parênteses, quer dizer que o primeiro está multiplicando o segundo número. Ou, por último ainda, colocando esses dois números entre parênteses. Ainda permanece dizendo que 3 está multiplicando 5, ou seja, 3 vezes 5. Propriedades da multiplicação. Lembrando que essas propriedades da multiplicação, elas vão nos ajudar em determinadas situações a aplicar essas propriedades para facilitar alguns cálculos, né? Como em expressões e assim em diversas situações. A primeira propriedade é a comutativa. A comutativa é a ordem aí dos fatores também não vai alterar o resultado, né? 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 vai dar sempre o mesmo resultado, no caso, 15. A segunda propriedade é associativa. Na associativa, temos aí 3 fatores. Primeiro, associamos os 2 primeiros fatores, né, no primeiro exemplo. E no segundo exemplo, associamos os 2 segundos fatores. E aí também não altera o seu resultado. Propriedade distributiva. Na propriedade distributiva, neste exemplo temos 3, que multiplica quem está dentro do parêntese, 2 mais 4. Neste caso, primeiro multiplicamos 3 vezes 2, resultado obtendo 6, mais 3 vezes 4. Né? Então, 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 4, 12. 6 mais 12 igual a 18. Então, essa é a propriedade distributiva. A próxima propriedade é do elemento neutro. O elemento neutro em uma multiplicação é o número 1. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Colocamos mais um fator aí, que é o número 1. 3 vezes 5 vezes 1, que deu o mesmo resultado, 15. Ou seja, o número 1 é o elemento neutro em uma multiplicação. A próxima propriedade é da anulação. Então, o 0 é o número que vai anular, no caso, uma operação de multiplicação. Então, 3 vezes 0 igual a 0. Qualquer número multiplicado a 0, esse resultado
dará 0. E a última propriedade é a indeterminação, que é o 0 multiplicado por um número infinito, isso dá uma indeterminação. Mínimo múltiplo comum, o conhecido MMC ou MMC, dependendo de cada região, né? O mínimo múltiplo comum a gente vai obter primeiramente observando o múltiplo de um número, né? Então, quais são os múltiplos de um número? Por exemplo, o número 4, né? São todos os números, eu vou somando esses números de 4 em 4 para eu encontrar todos esses múltiplos. Então, o múltiplo de 4 mais 4 é quanto? 8. 8 mais 4, 12. Mais 4, 16. 20, 24, assim sucessivamente. O múltiplo do número 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Depois, 20, 25. E assim sucessivamente. Bem, para encontrar o MMC de dois números, como exemplo, nós temos aqui o número 2 e o número 3. Primeiramente, vamos observar os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, assim sucessivamente. Os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E assim sucessivamente, que são conjuntos aí infinitos, né? Bem, agora vamos observar os números em comum, ou seja, os múltiplos em comuns dos números 2 e do número 2 e do número 3. Nós temos o 6, temos o 12 e temos o 18. Agora, o menor deles aí é o 6. Portanto, o MMC de 2 e 3 é 6. Mas para a gente encontrar o MMC de um número, a gente também pode estar fazendo através da decomposição simultânea em fatores primos, né? Então, como exemplos, vamos tirar o MMC de 8 e 12. Bem, vou observar quais são os números que eu posso dividir 8 e 12 ao mesmo tempo. Só que esse número tem que ser primo. Lembrando que número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, a gente começa do menor número primo possível. Então, número 12 e 8 eu posso dividir pelo menor número primo, é o 2. Então, 8 dividido por 2, 4. E 12 dividido por 2 igual a 6. Ainda posso dividir por 2, que vai ficar 4 dividido por 2 igual a 2, 6 dividido por 3, 6 dividido por 2 igual a 3. Ainda dividindo por 2, que vai ficar 1 e 3, porque não posso dividir por 2. E 3 dividido por 3 igual a 1. Bem, neste caso, é só agora multiplicar esses fatores primos aí que obteremos o MMC. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3 igual a 24. E eu posso representá-lo assim. Potenciação. Na potenciação, na definição de potenciação, é o número A elevado ao número n, que quer dizer quantas vezes, esse n está indicando quantas vezes esse número A vai ser repetido, vai ser multiplicado por ele mesmo, né? Então, A vezes A vezes A, enfim, quantas vezes ele estiver indicando. Então, como exemplos, vamos observar aqui o número 3. 3 está elevado à quarta potência. Esse número 4 que está aí no expoente, ele está dizendo que o número 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Bem, esse número 3, ele é chamado de base da potência.
Este número 4, ele é chamado de expoente. Já esse resultado, ele é chamado de potência. Então, como eu posso ler uma potenciação, uma potência, eu posso observar o seguinte: 3 elevado à quarta potência. Esse expoente aí, eu posso lê-lo como um número ordinal, né? Quarta potência, quinta potência e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos a mais. 5 elevado ao cubo. A base é 5 e o expoente está dizendo quanto? 3. Esse 3 eu também posso chamá-lo de cubo, né? Então, 5 elevado ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. 5 elevado ao cubo. É importante também a gente observar, todo número, uma base A elevado a um expoente 1, o resultado vai ser A. Então, se eu colocar 10 elevado a 1, o resultado será 10. Outro exemplo o número A elevado, o número representado por A elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer número que for elevado a 0, esse resultado será 1, por exemplo, exceto o número 0, né? Por exemplo, 10 elevado a 0, resultado é igual a 1. 15 elevado a 0, resultado igual a 1. E assim sucessivamente, exceto o 0, que é uma indeterminação. Vamos ver as propriedades da potenciação, que vai facilitar em alguns cálculos. Primeira propriedade, potência de base 1. Por exemplo, o número 1 elevado a uma n potência vai ser sempre 1. Então, 1 elevado à 23ª potência igual a 1. Segunda propriedade, produto de potência de mesma base. Como exemplo, uma base A, a mesma base, né? A elevado a m vezes A elevado a n é igual. Conserva-se a base e soma-se o expoente. A elevado a m mais n. Como exemplo, a gente pode observar 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 2 elevado à quinta potência. Na terceira propriedade, temos potência de uma potência, né? Então, A elevado a m, que está elevado a n. Então, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Então, m vezes n. Transformando isso em números, 2 elevado ao cubo, que está elevado ao quadrado. Então, conserva-se a base 2, multiplica-se o expoente 3 vezes 2, que é igual a 3 elevado à sexta potência. E a quarta propriedade é potência de um produto. Neste caso, nós temos bases diferentes, só que o expoente é igual, né? Então, A elevado a m vezes B elevado a m. Então, colocamos entre parênteses, ou seja, multiplicamos as bases, A vezes B elevado a m. Em números, a gente pode observar 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, né? Bases diferentes, porém, os expoentes são iguais. Então, multiplica-se as bases, 2 vezes 3 elevado ao cubo. Quanto é 2 vezes 3? 6. 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo quer dizer que é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Primeira questão. Se P e Q são números primos, tais que P menos Q é igual a 41, então o valor de P mais Q é 91, 79, letra C, 73, 45 ou 43. Vamos observar. Se eu subtrair 17, que é o número ímpar, menos 7, que também é um número ímpar, eu vou obter o número par, 10.
Se eu subtrair dois números pares, 10 menos 8, que são pares, eu vou obter um número par, 2. Se eu subtrair um número ímpar e um número par, né, 17 menos 4, eu vou obter um número ímpar. Então, já sei o quê? Que essa subtração ali, para eu obter um número ímpar, tem que ser um número ímpar e um número par, né? Bem, mas P e Q, eles são primos. Se eu sei que entre essa subtração aí, tem que ser par, então o único número primo que é par é o número 2, né? Então, P menos Q é igual a 41. Então, se eu sei que um deles tem que ser par, e eu sabendo que eles dois são primos, então um deles é o número 2, né? O menor número primo e único é par, né? E o único número que é par. Então, P menos 2 é igual a 41. Passando o 2 para o outro lado, né? P é igual a 41 mais 2, P é igual a 43. Bem, encontrei o valor de P e encontrei o valor de Q, né? E o problema está pedindo P mais Q, olha. Então, P mais Q é igual a 43 mais 2, que é igual a 45. Então, resposta certa, correta, é a letra D, 45. Segunda questão. Dois sinais luminosos acendem juntos num determinado instante. Um deles permanece aceso 1 minuto e apagado 30 segundos, enquanto o outro permanece aceso 1 minuto e apagado 20 segundos. A partir desse instante, qual o número mínimo de minutos necessários para que os dois sinais voltem a acender juntos outra vez? Assinale a resposta correta. Bem, a gente pode observar que o primeiro sinal, ele é aceso, permanece aceso 1 minuto e apagado 30 segundos. Então, transformando tudo em segundos, nós vamos ter 1 minuto equivale a 60 segundos, então 60 mais 30 é igual a 90 segundos. O segundo sinal, ele permanece aceso 1 minuto e apagado 20 segundos. Portanto, transformando tudo em segundos, né? 1 minuto 60 equivale a 60 segundos, mais 20 vai dar 80 segundos. Tirando o MMC entre 90 e 80, nós teremos o seguinte: 90 e 80, qual o menor número primo que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? É o número 2. Então, 90 dividido por 2 dá 45 e 80 dividido por 2 dá 40. Ainda posso dividir por 2, que vai ficar 45 eu não posso dividir por 2, né? Porque senão vai dar um número decimal, repete-se 45, e 40 dividido por 2 igual a 20. Ainda posso dividir por 2, que vai ficar 20 dividido por 2 igual a 10, repetindo 45. Ainda por 2, que vai dar 45 e 10 dividido por 2, 5. Bom, agora eu posso dividi-lo por 3, né? Ah, por que eu não posso dividir por 5? Eu tenho que seguir a ordem do menor para o maior, né? Então, 45 eu posso dividir por 3. Então, 45 dividido por 3 igual a 15. 5 não posso dividir ainda, portanto, vai ficar ainda 5. 15 eu posso ainda dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 igual a 5. E 5 eu vou repetir. Agora sim, 5 e 5 posso dividir por 5, que dá resultado 1 e 1. Multiplicando os fatores aí, eu vou obter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. E eu posso reorganizar esses fatores primos aí da seguinte forma. 2 repetiu 4 vezes, então 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5, que eu vou obter
720. 720 dividido por 60 igual a 12. Então, aí vamos obter a resposta certa, letra C. 12 minutos. Terceira questão. Analise as igualdades abaixo se são verdadeiras ou falsas. Então, a primeira é só a aplicação aí das propriedades de potência, né? Aí nós temos, na primeira tem um x ao cubo vezes y à quarta, que ainda está elevado à quarta potência. Diz que esse resultado é 12, x elevado a 12 e y elevado a 16. Então, observando aqui, né, só distribuir, né, a base x ao cubo, que vai estar elevado à quarta potência, y à quarta, que vai estar também elevado à quarta potência. Então, x elevado a 12, que é 3 vezes 4 é igual a 12, então x elevado a 12, e y elevado a 4 vezes 4 é 16. Então, essa opção aqui, ela é verdadeira, a primeira. Na segunda opção, nós temos 5 elevado a 0, mais 3 elevado a 0, mais 6 elevado a 0. E disse que isso é igual a 14. Essa opção aí, a gente pode observar que ela não é verdadeira, pois 5 elevado a 0 é igual a 1, 3 elevado a 0 é igual a 1, e 6 elevado a 0 é igual a 1. Portanto, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, a opção 2, ela é falsa. Na terceira opção, nós temos aí 2 elevado a 0, né, mais 5 elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, que é igual a 17. Será que essa opção é correta? Então, vamos ver. 2 elevado a 0 é igual a 1, 5 ao quadrado é 25, e 9 ao quadrado, e 3 ao quadrado é igual a 9. Então, 1 mais 25 é 26, e 26 menos 9 é igual a 17. Então, essa opção aí, ela é verdadeira. E a última, nós temos também aplicação de propriedades, né? De 2 elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo. Isso aí, resolvendo, vai ficar da seguinte forma. 2 elevado a sexta, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 2 elevado a sexta, vezes, repete-se, 2 ao cubo, vezes 2 à sétima. E entre parênteses está 2 vezes 1 elevado à quarta potência. Então, multiplica-se essas bases aí. Então, 1 vezes 2 é igual a 2, elevado à quarta potência. Agora, ficamos com bases iguais, né? E os expoentes, a gente faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Então, somando os expoentes, 6 mais 3 mais 7 mais 4, isso aí vai dar 20. Então, 2 elevado à 20ª potência. Quarta questão. Em uma sala, há 3 mesas com 3 gavetas em cada uma. Cada gaveta contém 3 pastas e em cada pasta há 3 cadernos. Qual o número total de cadernos? Também uma aplicação de potências aí. 3 elevado à quarta potência, que vai dar 81. E a última questão é: ao lançarmos uma moeda, temos 2 possibilidades de resultado. Cara ou coroa. Quantas são as possibilidades ao lançarmos 4 moedas diferentes? Então, mais uma vez, aplicando aí potenciação. Bom, se são duas possibilidades de resultado, se for cara ou coroa, e se jogarmos 4 moedas, então, 2 elevado à quarta potência, que vai dar 16. Ou seja, são 16 possibilidades diferentes aí, se lançarmos 4 moedas. Então, nossa aula vai ficar por aqui. Até a próxima.